Convidamos aqui à frente, então, o próximo palestrante, o professor Fernando Rezende. Ele que é professor da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas da FGV, professor da IBAP, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior desde 99. Não mais. Foi presidente do IPEA, de 96 a 98. Enfim, dispensa, né? Professor super querido. Com ele, então, a palavra. Fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu queria comemorar a iniciativa da Fresp de promover um debate sobre o ICMS com uma presença expressiva de auditores fiscais de todo o Brasil. E por que eu digo isso? Porque é a primeira vez, para não usar a expressão nunca antes, que nós nos reunimos para discutir reforma tributária e chamamos quem está com a mão na massa. Eu passei quase mais de 50 anos da minha vida falando desse assunto. E hoje me convenci de que a gente precisa conversar com quem passou, não tanto tempo quanto eu, alguns certamente, o Clóvis certamente, mas quem vem passando todos esses anos tentando lidar com este imposto, que sofre de uma doença gravíssima. Eu nem sei se a palavra seria anemia, ficou aí talvez para ficar mais ameno, né? Anemia não combina com ameno. Eu acho que é uma doença de ordem neurológica que progressivamente compromete a capacidade de raciocínio. O ICMS transformou-se em algo impossível de descrever. Ninguém consegue descrever que tipo de imposto é esse. Tantos são os regimes especiais que regulam a cobrança. Tantas são as exceções que já foram expostas aqui exaustivamente. É mais difícil de descrever do que um camelo. O camelo é aquele bicho que a gente dizia que foi desenhado por um conjunto de economistas. Um bicho totalmente desencontrado. Se botar o nariz do camelo atrás daquela porta ali, uma porta entreaberta, ninguém tem ideia do bicho que está lá atrás, porque o nariz do camelo é absolutamente desproporcional ao tamanho do bicho. Então, essa doença, eu acho que pode até ter inspirado o artista que desenhou o logo deste evento. Nós vemos ali o desenho de um ICMS, que parece um pouco a lápide de um túmulo, que ao longo do tempo foi rachando, quebrando. E a minha pergunta, para tomar de empréstimo o tema desse evento, ICMS e o futuro dos Estados, é a seguinte: o ICMS tem futuro? E se o ICMS não tem futuro, qual será o futuro dos Estados? É óbvio que eu fiz a pergunta, não me proponho a respondê-la, né? Mas proponho a trazer algumas provocações para a gente buscar uma resposta para essa questão. Por isso mesmo, eu fui me lembrar de um livro muito importante e muito discutido na década de 80, se não me falha a memória, de uma historiadora norte-americana chamada Barbara Tuchman, que escreveu um texto intitulado A Marcha da Insensatez. Nesse texto, ela analisa a história das guerras, desde a Guerra de Troia até a Guerra do Vietnã, e comenta sobre a insensatez dos governos que se empenharam nessas guerras, quase sempre com desdobramentos e com consequências nefastas para os países que iniciaram essas guerras. E
Nada mais apropriado, a meu ver, para falar da marcha da insensatez, se a gente está falando da guerra fiscal. É uma total insensatez que não dura só os últimos 30 anos, não. A guerra fiscal no Brasil, que a gente não dava esse nome, começou lá na década de 30, talvez, quando criaram o IVC. Já na criação do IVC, os estados estavam empenhados em discutir benefícios para atrair indústrias para os seus estados. E a reforma de 65 veio com a criação do ICM com o objetivo de acabar com a competição fiscal, que assim se chamava, não a guerra fiscal. E, ao longo dos anos, nós vimos que tudo que tem boas intenções nem sempre dá bons resultados. E a guerra fiscal do ICMS se estendeu e foi muito além daquele conflito fiscal que se dava no âmbito do antigo IVC. Primeiro, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Bom, nessa insensatez que já dura muitos anos, o que a gente vê? É que essa guerra não tem rumo, porque as outras, pelo menos, tinham alguma definição, essa não tem. A marcha da insensatez aqui é uma marcha que se inicia, alguns aparentemente concordam com o caminho a ser, ou com o objetivo a ser alcançado, tá? E volta e meia, enquanto a marcha parece avançar, alguns se desviam por outros caminhos, buscam soluções parciais, acordos que pareciam totalmente definidos, são rompidos ao último momento, a guerra interrompe e a marcha é interrompida. Retoma-se, algum tempo depois, a marcha com a mesma proposta, com a mesma bandeira, e, de novo, nós não conseguimos avançar. Todos parecem concordar com o destino, não necessariamente com o princípio do destino. Mas esperam o socorro. Socorro é o quê? É o dinheiro que o governo federal, teoricamente, iria dar para bancar a saída negociada desta disputa. Como isso não aparece, prazo para conseguir esse acordo se esgota, cansaço predomina, todo mundo bota as armas no bolso e vai para casa. E isso se repete. Eu não vou me estender aqui nessa primeira discussão, mas é isso. Cresce a sensação de que alcançar algum tipo de entendimento para essa guerra é inviável e todo mundo fica esperando que vai aparecer algum momento em que alguma figura, alguma liderança capaz de acabar com esse conflito apareça, e ela não aparece, e eu creio que não irá aparecer. O que eu venho dizendo é que esta guerra precisa de uma nova estratégia. Uma nova estratégia onde tem que buscar novos parceiros. O que estamos tratando aqui desse assunto? Estamos tratando de questões muito sérias que foram discutidas e mal resolvidas em 88. Em 88, o regime de 65, que tinha uma concepção filosófica, conceitual, sólida, foi rasgado. Foi rasgado por quê? Porque confundiram equivocadamente o regime instituído pela reforma de 65 com uma reforma do regime militar. E tudo que era da origem do regime militar, por princípio, não prestava. Esse modelo de 65 foi concebido em 63, num projeto elaborado por notórios especialistas na Fundação Getúlio Vargas, sob encomenda do Ministério da Fazenda. Foi o primeiro regime que implantou, de fato, um sistema tributário no Brasil, um sistema com letra maiúscula. Não podemos falar que o Brasil hoje tem um sistema tributário. O Brasil tem um manicômio tributário, onde convivem 3 espécies de pacientes. Tem os pacientes conformados, tem os pacientes inconformados e tem os pacientes esperançosos.
Os conformados são aqueles que não vai mudar nada mesmo, vamos brigar por aumento do simples. Quanto mais simples, melhor. É o simples, é a substituição tributária, é o lucro presumido, tudo que for simples, aparentemente, para arrecadar e para pagar, melhor. Tem os inconformados, que continuam, como nós que estamos aqui nesse debate, né, brigando para que as coisas melhorem, tentar avançar. Né? E tem os esperançosos, que acreditam que toda vez que se anuncia alguma reforma, isso vai ser bom. Ainda que seja pontual, fatiada, o que é uma contradição lógica, porque se é reforma não pode ser fatiada. E se é fatiada não é reforma. Então, nesse particular manicômio, foi se tornando um pouquinho mais complicado, porque ele foi dividido em duas alas. Né? A ala que abriga os contribuintes e a ala que abriga, dizendo de outra maneira, uma espécie de contribuintes, aqueles que estão no âmbito dos chamados impostos, e a outra ala que abriga outra espécie de contribuintes, que são os contribuintes da Seguridade Social. Né? Em 88, nós criamos uma coisa que só existe no Brasil, e que, segundo os mineiros, se não é jabuticaba, não é bom, né? Que é essa dualidade de regimes tributários. E o que aconteceu ao longo do tempo? A Seguridade Social atropelou a federação. Tudo aquilo que foi concebido no modelo de 65 e parte que foi recepcionado em 88, com a criação do ICM transformado em S, os fundos de participação, tudo isso foi sendo espremido na medida em que a outra ala da Seguridade Social teve que crescer. Eu não vou me expandir sobre isso aqui, se quiserem a gente pode discutir nos detalhes, mas essa é uma questão essencial ao debate. Nós não vamos reconstruir um modelo de federalismo fiscal equilibrado com a recuperação da autonomia dos Estados, se nós não enfrentarmos esse tipo de debate. Se nós não enfrentarmos o debate, como é que nós vamos juntar contribuições e impostos em alguma coisa que, teoricamente e conceitualmente, é uma coisa só, com bases que sejam harmonizadas, nós vamos continuar tendo COFINS, PIS, ICMS, IPI e ISS, porque não vamos encontrar uma solução parcial para este problema. Nessa estratégia é preciso compreender qual é o novo cenário federativo que nós temos. O cenário federativo que nós temos não é aquele dos anos 50, não é aquele da década de 70, onde havia uma clivagem regional entre regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul-sudeste. Isso perdurou até hoje, mas não há razão. O centro-oeste não tem mais nada a ver com o nordeste e com o norte. O centro-oeste é uma economia absolutamente diferente do resto do norte e do nordeste. E o norte e o nordeste não são unidades culturais e econômicas, são políticas. Dentro do norte e do nordeste há bolsões de desenvolvimento, há micro-regiões dinâmicas e micro-regiões pobres, assim como há no sul, no sudeste e em outras partes do Brasil. A geografia socioeconômica brasileira mudou radicalmente em 30 anos, e nós estamos raciocinando com um modelo político-institucional que está amarrado nos anos 70. Assim não dá para entender o problema na sua essência. As lições da história. A gente tem um vício permanente de esquecer que a história é muito importante. Quais são as lições da história? Quando é que houve, de fato, mudanças no regime tributário que atendiam ao objetivo de descentralizar o regime fiscal e o poder de decidir sobre os orçamentos? Nas alternâncias do ciclo político. Historicamente, sempre houve uma associação entre o ciclo político comandado por regimes autoritários e a centralização do poder, e vice-versa. Na assunção da democracia, descentralização. É a primeira vez, de novo, nunca antes, na história do Brasil, que nós temos centralização em plena democracia.
E eu digo, centralização maior do que tínhamos no regime militar. Pergunto a todo lugar em que eu vou. O que decidem as assembleias estaduais hoje de relevante no Brasil? Nada. O que decidem os estados e os municípios sobre o uso dos seus orçamentos? Quase nada. Que autonomia é essa? Autonomia para instituir o ICMS e adotar todas essas coisas que já foram ditas aqui, que destroem completamente a qualidade do imposto? Acho que politicamente seria muito mais importante para os estados, para os municípios, terem autonomia para decidir sobre o dinheiro. Afinal de contas, é disso que tratar de centralização fiscal. É aproximar o governante do governados. Disso está o espírito da palavra que não tem tradução em português, da accountability, de você poder fazer com que o cidadão tenha a possibilidade, de fato, de exercer algum tipo de atuação e controlar o poder do Estado. E a minha outra pergunta é, se é preciso repensar a estratégia, qual poderia ser a nova estratégia? Aí vem a discussão do novo cenário federativo, que eu estava comentando ainda há pouco. Né? O novo mapa regional, que os especialistas que estudam o tema regional brasileiro já vêm mostrando há muito tempo, é um mapa completamente diferente daquele que a gente... A geografia, se você traçar um mapa, a geografia política não está em sintonia com a geografia socioeconômica. A geografia socioeconômica descolou-se da geografia política. A rede urbana nacional que se formou nos últimos anos, os estudos do IBGE sobre esse assunto são muito importantes, mostram exatamente como se concentrou a população nos grandes núcleos urbanos brasileiros, nas regiões metropolitanas e em outras regiões que constituem essas aglomerações. Né? E tudo isso, inclusive, foi consequência da não atenção a esse problema. A guerra fiscal, os benefícios fiscais, a ação dos fundos regionais, outros investimentos do governo federal contribuíram para reforçar este processo e não para atenuá-lo. A rede urbana está aí. Né? Micro-regiões que concentram 60% ou mais da população das respectivas regiões. Né? Não confundam a largura da pintura vermelha, porque aquilo ali significa que as micro-regiões no norte e no nordeste são muito grandes territorialmente, então elas aparecem muito maiores. Mas é só para explicar esse detalhe. Isso dá uma ideia, 69%, entre 60% e 70% do PIB está concentrado nesses espaços, que são os grandes espaços da rede urbana brasileira. E não é por acaso que você não consegue enfrentar o problema da guerra fiscal. É que aí estão as indústrias que se instalaram com os benefícios fiscais, não só os estaduais, os municipais, os federais, o financiamento do Sudene, da Sudão, etc., e contribuíram para esse tipo de movimentação. E você não pode, de fato, imaginar que você vai poder passar uma borracha no passado. E se passar uma borracha no passado, você cria uma crise política, social, institucional enorme nesses estados e nessas regiões. E daí está o problema da crise. A guerra fiscal não é um problema fiscal e nem econômico, é um problema político. E se não for tratado desse jeito, não vai ter a devida solução. Para não me estender, temos um problema. Se o problema é político, nós temos uma dificuldade muito grave no Brasil. Nós criamos uma situação onde tem eleições a cada 2 anos. Eleições a cada 2 anos encurtam o horizonte das decisões políticas, não permitem olhar estrategicamente para o futuro. Está todo mundo pensando que no momento é eleição estadual, no outro é eleição municipal. E, segundo os cientistas políticos, com quem eu venho conversando há muito tempo, que estudam o assunto, a eleição municipal se tornou muito mais importante na eleição nacional do que a eleição estadual. E isso nós estamos chamando de um processo de municipalização da política estadual, que cria uma espécie de um triângulo, que eu estou chamando de um triângulo de ferro,
no qual a eleição para prefeitos, naquelas micro-regiões que são as mais importantes do país, há uma enorme concentração eleitoral. Quer dizer, os parlamentares concentram votos nessas... Não é por acaso, porque ali está a população, ali estão os eleitores. Né? Concentram votos nessas regiões, vão para Brasília para brigar por recursos em benefício dessas mesmas regiões. Isso fortalece a atuação dos prefeitos e fortalece o poder dos prefeitos influenciarem nas eleições próximas para a Câmara Federal. Então, este processo é um processo muito complicado, que se formou exatamente na base daquilo que também chamaram do presidencialismo de coalizão, que se apoiou nessa negociação governo federal com os governos locais, que significou mais um elemento de agravamento da doença pela qual passa o ICMS e os estados brasileiros. Veja só, esse foi um trabalho que fizeram também para mim, a concentração das emendas parlamentares liquidadas. Se você olhar, se você voltar ao mapa anterior, ele está mais ou menos em sintonia com aquela concentração dos grandes polos regionais. E esse dado é interessante, isso é uma pesquisa feita pela Marta Resch e o Rogério Schlegel, pesquisa de opinião junto à população brasileira, ali do Centro de Estudo das Metrópoles. Eu tomei de emprestado essa figura dela, né, que fez uma pesquisa no Brasil, assim, qual é a eleição mais importante? A eleição para o presidente, para os estados, para os municípios, para as câmaras, etc. E veja lá, talvez não dê para captar bem, mas a eleição para prefeito é verde, a eleição para governador é o vermelho, aquelas 3 primeiras barras, né? E a eleição para presidente é a barra cinza lá na frente. Então, você vê que, no Brasil como um todo, isso aqui, onde é que tem esse marcador aqui? No Brasil como um todo, a eleição para prefeito é considerada mais importante do que a eleição para o governador. Isso se repete em quase todas as regiões, com exceção aqui do Centro-Oeste. Aqui não, do Centro-Oeste. Aqui, muito interessante essa pesquisa de opinião, porque ela mostra exatamente aquilo que a gente está dizendo, que não é só a anemia do ICMS, é a anemia dos estados. Né? Vamos junto, claro, porque uma coisa vai junto com a outra. Né? Os estados brasileiros estão progressivamente fragilizados na nossa federação. Por isso que nessa marcha da insensatez, eu acho que os estados marcham ladeira abaixo. Né? Ladeira abaixo, já falei sobre isso, a participação dos estados encolhe na repartição do dito bolo tributário nacional. Né? O ICMS fica lá nos 7% que arrecadava nos anos 70, onde não tinha nem combustíveis, nem comunicações e nem energia elétrica na sua base. Já falei sobre algumas dessas frases que estão aí. Mas qual é a questão fundamental? Eu acho que é essa que está aqui no final. Não, desculpe, eu acho que foi para frente, só queria voltar aqui um minuto. A última frase lá embaixo. Né? O acirramento dos conflitos ofusca a percepção dos interesses coletivos dos estados. O Brasil é a única federação que eu conheço, eu tive a oportunidade de conhecer muitas nessas minhas debates sobre federalismo, é a única que eu conheço em que não há nenhuma instância de reunião das lideranças políticas estaduais, vai dizer dos governadores, dos seus líderes, para discutir a agenda estadual no debate federativo. Isso ficou relegado a uma atribuição do CONFAS. O CONFAS não é para isso. O CONFAS não foi criado para isso e o CONFAS não tem esse tipo de possibilidade. O CONFAS foi criado para discutir a harmonização da tributação estadual, não para discutir a agenda estadual na federação. E o CONFAS sobreviveu à reforma de 88, eu digo sobreviveu, porque ninguém discutiu o CONFAS na reforma de 88, na Constituinte. Eu posso dizer isso porque eu estava acompanhando isso lá de dentro. Né? Sobreviveu, simplesmente sobreviveu. E, pasmem, CONFAS nunca foi criado. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo
numa comissão que o presidente Sarney do Senado criou para discutir a questão do pacto federativo, eu não gosto dessa palavra, mas estava lá, eu e o Bernard estávamos lá nessa comissão, e outras pessoas, né? E descobriu-se que não houve nenhum ato legal que criou o CONFAS. O CONFAS foi criado a partir de uma convocação do ministro da Fazenda da época para reunir os secretários de Fazenda para discutir a guerra fiscal lá de 1970 e poucos, e depois levou a edição da Lei Complementar 24 de 75. Então, é algo que fica pairando no ar, sem ter uma data de nascimento oficialmente reconhecida. Então, nessa desorientação, a figura que talvez eu pudesse ter feito, eu não sou bom desenhista, nem consigo extrair boas imagens da internet. Se eu tivesse me lembrado disso, tinha pedido a algumas pessoas para procurar, né? Mas talvez agora, se você vê lá a imagem dos refugiados da Síria naufragando no mar Mediterrâneo, né, é um pouco a imagem do abraço dos afogados, né? Está todo mundo se abraçando, tentando agarrar no outro, e, ao final, está todo mundo indo para o fundo, né? Essa é a realidade. Qual é esse jogo? O jogo é esse. Há uma discussão sobre reforma tributária. Aí chega-se à seguinte conclusão. Não, o primeiro item da reforma tributária é o ICMS. Joga para os estados, agora resolvam aí o problema do ICMS. Se puder, a gente depois arranja um dinheirinho para cobrir o prejuízo. Segundo mesmo o Bernard, isso não tem prejuízo, mas, de qualquer maneira, os estados não entendem isso. Para cobrir as perdas. Como esse dinheirinho nunca aparece, na última hora, então, nada acontece. E você vai ficando já com a água perto do nariz, né? O que mais? A nova caminhada precisa repensar um pouco o trajeto. Eu acho que o trajeto que a gente vem insistindo não está dando resultado, está batendo na parede, né? Os estados estão num labirinto e não conseguem encontrar saída, né? Então, primeira coisa, acho que para o jogo e vamos discutir conceitos, princípios. Não há discussão sobre conceitos, sobre princípios. A conversa começa com uma proposta. Põe na mesa uma proposta de redução de alíquotas interestaduais que cai de um jeito, sobe de outro. É mais ou menos a banda diagonal ou deslizante de que falava lá o nosso antigo presidente do Banco Central. Mas, enfim, um processo não harmônico, de redução de alíquotas. Tudo bem, eu acho que é um caminho, mas começa por aí. E se a conversa começa por aí, o que acontece? O único instrumento utilizado para analisar se a proposta é boa ou se é ruim é uma planilha Excel. Ficou muito... Antigamente era aquela maquininha facite, dava um trabalho danado para você fazer as coisas. Hoje não, hoje você bota numa planilha Excel, se for assim eu perco tanto, o outro for assim eu ganho tanto. Quem ganha fica quieto. E quem perde, como de hábito, bota a boca no microfone. E não se entende, porque não há racionalidade na discussão. A discussão se resume aos números, não à essência. Então, outro assunto fundamental, as pessoas se esqueceram. Por que a guerra fiscal prosperou a partir de 95, basicamente, foi a grande arrancada? Com a incorporação das novas bases tributárias, sem dúvida, né? E com o fato de que o governo federal abandonou uma função que é essencial em qualquer nação, seja federal ou não, qualquer nação grande que tem disparidades regionais e sociais importantes, a tarefa do governo central é atuar em prol de reduzir as disparidades. E na federação isso é mais importante ainda. O lema de uma federação, e foi objeto do lema principal de uma conferência na Índia em 2005, 2007, é
unidade na diversidade. Se une regiões que são diversas em prol de um objetivo nacional comum. E a unidade na diversidade requer que o governo central, o governo federal, atue para reduzir as diferenças. Na medida em que o governo federal deixou de fazer isso, as disparidades regionais estancaram a partir do início dos anos 80. Havia uma redução das disparidades até final dos 70, até 79. Todo mundo que estudou o assunto mostra isso com clareza. De lá para cá, as disparidades intrarregionais estancaram. O pessoal do Nordeste sempre insiste assim. O PIB per capita do Nordeste em relação à média brasileira está na época do Celso Furtado. Eles dizem isso sempre, qualquer discussão a respeito, e é verdade. Então, não vamos avançar nessa discussão de uma maneira que eu acho adequada, sem pôr na mesa a discussão de uma nova política nacional de desenvolvimento regional. A União Europeia, para promover o processo de união, de criação do mercado comum europeu, teve como princípio duas coisas. A criação do IVA para harmonizar a tributação, para e passo com uma política regional para reduzir as disparidades entre os Estados-membros da União Europeia. Isso é essencial. Nós aqui fizemos ao contrário. Nós aqui abandonamos uma política regional que tínhamos. E duas outras questões que eu acho fundamentais, por isso que eu fiz aquele comentário no início. Nós temos no Brasil hoje, nós invertemos o que a gente dizia há 50 anos atrás. A gente dizia, bom, o bom imposto é aquele que pode ser bem administrado. Vem aqui a nossa colega com a plaquinha. Mas como ninguém obedece, também a gente já... né? O que eu vinha dizendo? Eu vinha dizendo que o bom imposto é aquele que pode ser bem administrado. O Brasil investiu aí em 20 anos, com o apoio do BID e de outras instituições, num programa de modernização da administração fiscal. Nós temos hoje uma administração fiscal altamente qualificada, que se beneficia também das novas tecnologias que podem ser aplicadas para isso. E temos o pior regime tributário do mundo. E a pergunta é por que nós não estamos aproveitando isso? Por que nós não estamos aproveitando a qualidade da administração tributária para melhorar o nosso sistema? Sistema não, equívoco, o nosso caótico regime tributário. Eu vou falar rapidamente sobre isso antes que ela levante a placa aqui no final. E é isso. Deixa eu frisar isso aqui. O Brasil tem quase 60 anos. Não, tem mais de 60, de 65. Não, um pouco mais de 50, né? Com a prática do antigo ICM e do antigo ICMS, do novo ICMS. Quando o ICM foi criado, em 65, algumas pessoas diziam que isso não era adequado. Devia ser um imposto nacional e não um imposto estadual. Mas quem fez a proposta, primeiro, sabia disso. Segundo, tinha que lidar com a realidade política do momento. Era para transformar um imposto estadual do IVC num imposto menos ruim do que o IVC, num imposto que adotava o valor agregado. Terceiro, tinha noção do que estava falando, porque a proposta do ICM era alíquota única e legislação nacional. Cobrado na origem, sim, mas acompanhado da criação dos fundos de participação, que era para repartir a Receita Federal com os estados menos desenvolvidos que não tinham atividade industrial. A concepção foi correta. O que fizeram depois é que foi um desastre. Em 88, o que fizemos? Em 88, a proposta, que alguns de nós aqui trabalhamos sobre isso, né, era transformar o ICMS num imposto valor adicionado adequado, né, adotar o princípio do destino e implantar
a implantar o sistema do destino e dar aos estados autonomia para fixar as alíquotas internas, porque as alíquotas internas não eram fixadas pelos estados, eram fixadas pelo Senado Federal. Só que, como só ia acontecer na vida real, o que isso foi aprovado? Foi aprovado, não adota o destino, mantém o regime de origem e dá autonomia para fixar as alíquotas internas. É um desastre. Tinha que ser, porque não corrigiram o problema anterior. E a incorporação dos antigos impostos únicos foi outro desastre, porque não era necessário. Os antigos impostos únicos eram os excises adotados internacionalmente, cuja receita era repartida com os estados e com os municípios. O governo federal ficava só com 40%. Mas essa história é longa e já não vou me estender sobre ela, porque senão a gente não termina. Mas eu acho que essa questão é fundamental. O que é que essa longa prática com o ICMS nos ensina? Eu estou muito interessado em ouvir o que a classe tem a dizer, para a gente poder aprender. Nós nunca vemos esse tipo de conversa. Reunimos o grupo de pessoas que estudavam esse assunto e dizia: a proposta deve ser essa. Deu no que deu. Não vou falar sobre isso, senão não vou terminar isso aqui. Mas essa frase eu acho que é importante. Nós precisamos combinar experiência com ousadia. Hoje nós temos todas essas modernas tecnologias podem ser usadas, sim, em nosso benefício. Quanto do CMS já é arrecadado por substituição tributária nacional? Já é uma parcela expressiva. Aí já se faz o quê? Já se faz arrecada na origem e atribui a receita ao destino. Esse pode ser um caminho para a gente pensar? Não sei. Aqui é a questão da seguridade social. Isso, por enquanto, é um anátema. Ninguém pode falar nisso. Agora, na medida em que as contribuições sociais foram um instrumento que promoveu a recentralização do poder, isso tem história. De novo, quando se discutiu a formação do Império Brasileiro, você tinha, de dois lados políticos, a posição de José Bonifácio, que dizia que era necessário centralizar para fazer as reformas sociais. E, do outro lado, os federalistas, entre eles o padre Feijó, o pernambucano, mais alguém de São Paulo, que eu não me lembro o nome, que discutiam, na época já, o federalismo, a descentralização. E o argumento do Bonifácio: não, as elites regionais são conservadoras, então não vão fazer as reformas sociais que o Brasil precisa. Reforma social se faz com centralização. E isto, e pasmem, nós estamos assistindo desde a formação do Império Brasileiro. Reformas sociais se faz com centralização. Não é por acaso que quem estudou política social no Brasil põe um marco inicial da política social no governo Vargas. A criação da lei do trabalho, tudo isso, né? O regime militar ampliou a previdência social, estendeu aos trabalhadores rurais, que não tinha esse benefício. E nós continuamos achando que para resolver o problema social é preciso ter centralização do poder. E esse é um tema que não é para hoje, mas está ligado, está associado ao nosso debate. Esse é o slide final, né, dentro dos 5 minutos. É preciso interromper a marcha da insensatez. Hoje eu venho discordando um pouco dos meus amigos, mas a discordância é salutar ao debate. E venho dizendo que, não, espera aí, vamos parar um pouquinho para pensar. Será que aprovar essa discussão que nós estamos chamando agora de reforma tributária é bom para o futuro?
ou é bom a gente parar a marcha, voltar atrás e dizer, bom, que é a nova estratégia? Eu acho que chamar as mudanças no ICMS, no PIS/COFINS de reforma tributária, a meu gosto, está muito longe disso. E aí eu me lembro um pouco dos surrealistas, movimento surrealista na arte, que subverteu bastante o conceito estético da antiga arte lá no início da década do século XX. E uma das obras mais célebres do movimento surrealista era, se não me engano, de um belga chamado René Magritte, que está exposto nos museus do mundo, certamente no Museu de Paris, que desenha um cachimbo e depois bota uma faixa assim por cima e diz, isso aqui não é um cachimbo. A pergunta é isso, o que é uma reforma tributária para ter, de fato, este nome? E, insisto, acho que este momento é um momento que eu nunca vi, onde se tem reunido as pessoas que estão há alguns anos, outros começaram há pouco tempo, a entender o que é este nosso doente, ICMS. E essa longa prática dos Estados é uma prática que não foi bem estudada, foi sempre desmerecida. A leitura de boa parte do setor produtivo brasileiro durante muito tempo é assim, não, a administração estadual não entende os deveres, os interesses do país, algo parecido. Eu acho que não é isso. Quer dizer, acho que houve um processo de, já que a guerra é suja, cada um briga com as armas que tem. E acho que nós podemos, sim, usar essa experiência, esse conhecimento. Não é só a teoria que nos diz para onde é que a gente deve ir, é preciso combinar teoria e prática, e combinar teoria e prática com os dados da nossa realidade político-institucional. Obrigado.